Inclusive, o fluxo principal que eu acredito para o Bitcoin é uma continuação de alta mesmo, tá? Então isso pode acontecer. Só que aí, para isso acontecer, a gente tem dois cenários. O mercado pode direcionar a partir desse ponto de supply e aí fazer a violação primeiro dessa supply, para a gente ter a continuação do movimento, ou ele pode retrair mais e depois subir. O que é que vai significar isso para a gente? Se você for observar, o ponto mais relevante que ele está, além daquele que você está observando, que é esse aqui mais acima, a gente está passando por um ponto relevante agora, que é essa região de supply de 4 horas. Então, ao invés de eu me posicionar comprado já aqui, acreditando na violação da supply, o que é que eu faço? Pô, calma. Calma, não vou comprar agora. Por quê? Porque o preço está passando por uma região de supply de 4 horas. Então, a maior probabilidade é que o mercado caia ou suba dentro de uma região de supply de 4 horas. Principalmente numa região de supply que faz um movimento de captura de liquidez. A maior probabilidade é que o mercado tenha uma correção a partir desse ponto. Então, eu não direciono compras aqui. Então, o que é que eu esperaria? A violação dessa região de supply. Então, o mercado fazendo um movimento de alta aqui, invalidando a supply, aí sim eu observaria compras em direção a esses pontos que você comentou, que é a região do fair value e aquela região de order block, tá? Praticamente isso. SHA-USD, a gente está passando por um ponto bastante relevante em SHA-USD, tá? A gente teve aquele dump que é praticamente um momento de realização de vendas, né? Por quê? Porque quando você está comprado no ativo e ele subiu tanto que o ouro subiu, é natural a gente ver realizações. Realizações não só de players de varejo, mas como realizações de players institucionais também. Então, bancos, fundos de investimento, hedge funds, etc. Essas instituições, elas fazem o apuramento do lucro, né? Então, assim, elas começam a vender os ativos, né? Jonathan, seria bom esperar o rompimento e comprar no retest. Agora, a única observação que eu faria é que o preço para você fazer isso no retest, no caso, utilizar aquela região como um breaker block, pode ser complicado porque essa região de supply que estava sendo observada em Bitcoin era uma região de supply de 4 horas. Ou seja, ela é muito grande. Tá? Então observaria em low time frame um fluxo menor. Então você pode observar o reteste nessa região, mas descer um pouco o tempo gráfico para aí sim pegar uma operação mais estruturada, tá? Então assim, para ouro, o que é que acontece? A gente teve um movimento de vendas, tá? Ó, teve um movimento de vendas e aí a gente deixou uma coisa bem bonitinha aqui no euro, que é praticamente esse topo duplo. Esse topo duplo, da mesma forma que tem lá em EURUSD, utilizo como liquidez. Então, utilizando isso como liquidez, o que é que significa para a gente? Que aqui ó, é um imã de preço. Então, a tendência é que o mercado venha buscar essa liquidez, esse imã de preço aqui. E aí a gente vai observar a estruturação que ele está fazendo. Então, ele faz o fundo, faz o topo. A gente marcando uma FIBO do fundo até o topo, a gente tem a nossa região descontada, que seria essa região entre 75 e 85. O que é que acontece? O mercado chega, respeita a região de 7585 e começa a entrar em um processo de reestruturação novamente. Inclusive, se eu marcar uma FIBO do fundo até o topo do movimento, onde é que o preço vem buscar? Ó. Uma FIBO dentro da outra FIBO aqui, ó. Deixa eu marcar certinho. Ó. Onde é que o preço vem buscar aqui? Vem buscar justamente a região entre 75 e 85, ó. O preço vem buscar justamente a região de 75 aqui, ó. E aí faz um movimento de alta, tá? Então aí, novamente, o que é que o mercado está fazendo agora? Fundo, topo. Ainda não chegou na região de 7585, porém a gente tem uma região de 7585 e também a gente tem essa região de order block aqui, tá? Então a gente pode ter o mercado fazendo a mitigação desses pontos, tá? E aí tem um direcionamento para alta a partir disso, tá? Então eu acredito na continuação de alta para achar o SHA-USD, principalmente por ele estar passando nesse momento por regiões de desconto relevantes, tá? E por outro motivo, isso aqui também pode ser utilizado por nós como liquidez. Esse movimento aqui, ó, de acumulação. Então aqui tem uma liquidez a ser capturada, tá? Então a gente pode ver o movimento correção, direcionamento em captura de liquidez e em suprimento de ineficiência. Numa hora fica muito claro também outro ponto de oferta que a gente tem aqui, ó. Essa região de supply, tá? Então o que é que eu espero para a EURUSD?
que ele continue mantendo esse fluxo de acumulação, que é uma acumulação praticamente para alta que ele está fazendo. Por quê? Porque ele está respeitando as regiões de demanda, estruturando o preço dentro das regiões de demanda. E aí a gente pode ver a captura de liquidez desse movimento. Então aqui seria um imã de preço, então a tendência é que o preço chegue até essa região e aí supra essa ineficiência, e a gente também tem essa região de 1 hora aqui de supply, que são os próximos pontos de inflexão para o movimento, né? Então, praticamente, movimento de alta para suprir essa ineficiência, para suprir essa região e principalmente esse alvo máximo aqui que a gente teria, que seria o all-time high do XAUSD, e juntando com a região de liquidez que ele forma lá em cima um topo duplo, tá, pessoal? Então, praticamente é essa a minha visão para XAUSD. Entenderam? Não entenderam? Falem comigo.